que eu estou falando. Então, daí eu peço para vocês que eu não vou vê-los, né? Então, eu peço para vocês, assim, quiserem perguntar, falar, já liga o microfone direto, porque se vocês erguerem a mãozinha ou colocar no chat, eu não vou ver, tá? Que eu tô sem o meu outro computador, TV. Então, eu me sinto um pouco perdida, mas, né, vocês já são aí, vocês fiquem tranquilos aí, pode ligar o microfone e perguntar sem problema nenhum, tá bom? Então, boa tarde para quem está entrando, professora Thalita, professora Viviane. Você cortou o cabelo, professora Viviane? Ou tá preso? Tá preso. Ah, eu pensei, falei, nossa, ela cortou curtinho, hein? Não. Elis, boa tarde. Tá muito quente, né, aqui em Pato Branco. Tá lá na casa dos 28, 30 graus. Ah, isso é quente? Aqui tá 40. Aqui para nós é. Aqui tá 40, tá? Então, ó, quente é o que estamos vivendo aqui, Maringá, né? Acho que o Moarama também tá quente, professor Edson? Tá quente, tá bastante quente. Então, tá bom. Quase uns 38 graus. Pessoal, então vamos lá, né? Para a nossa reunião 4. Hoje nós já vamos iniciar o nosso primeira atividade. Porque assim, nós temos 2 instrumentos avaliativos, certo? Um é aquela produção pedagógica final, e o outro, que é aquele momento que vocês faziam o diário formativo, vocês se recordam, né? Quem fazia as outras jornadas, não tem mais o diário formativo. Então, em substituição ao diário formativo... Ai, há uma reforma em algum apartamento aqui, eu peço desculpa para vocês. O outro, que seria o diário formativo, a gente vai substituir por momentos de vivência. Então, serão 3 momentos de vivência que vai culminar numa produção só. Então, hoje a gente faz uma, aí depois, semana que vem, eu encontro 5, no encontro 6 a gente faz outra, e no encontro 7 faz outra. Sempre no mesmo documento e os mesmos grupos. Então, a gente vai manter os mesmos grupos toda semana. Caso falte alguém, vocês se conversem, que aquele que faltou aí ajuda, né, em outro momento. Mas daí seria importante que, pelo menos nesses momentos de avaliação, estivessem todos presentes, né? Para não ter que fazer fora do horário do nosso encontro. Mas imprevistos acontecem. Igual hoje mesmo, o encontro das 3 horas, tive vários cursistas que faltaram devido à aplicação da prova Paraná Mais, né? Que não pode ser o professor lá da área, então tem que ser outro. Então acabou pegando os professores que estavam de hora de atividade. Mas, né, infelizmente, são imprevistos que acontecem. A gente está na escola e, né, faz parte. E a temática de hoje, gente, é problematização na prática. Na semana passada a gente discutiu sobre a questão do método ativo, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão da problematização na prática. Então vamos lá para a nossa agenda. O acolhimento ali 15 minutos, os conceitos importantes 15 minutos. Então ali, entre acolhimento e conceito importante, a gente vai trabalhar de 30, no máximo 40 minutos. Por quê? Porque o acolhimento de hoje, ele já vai meio que conversar com nossos conceitos importantes. Nós vamos para o Mão na Massa, tem ali 50 minutos, mas 40 minutos é o suficiente, né? Não precisa de tanto tempo. E depois 20 minutos para socialização. O que eu fiz com o outro grupo, a gente pode ver para fazer a mesma coisa, vai depender do caminhar, né? Então, na questão da socialização, a gente falou de forma geral, não precisou apresentar ponto a ponto, porque depois a gente vai ter outros momentos que vai retomar nessa produção de vocês hoje. Então, fizemos ali 5, 10 minutos rapidinho, só fiz alguns questionamentos. Quem, né, quis comentar, fez um comentário para a gente enxugar essa socialização e ficar mais ali para um momento de acolhimento, para ficar mais no momento de mão na massa, para vocês terem mais tempo para produzir. Tá bom? Então, teve ali 2 grupos que concluiu dentro do tempo previsto, teve 2 que precisou um pouquinho mais, daí a gente enxugou o momento de socialização. Porque a ideia é que vocês produzam ao longo do nosso encontro. Força que vai, ligaram as ferramentas aí. Passou. A gente não está mais ouvindo, prof. Pode continuar falando. Né? Então, hora que começar, eu vou erguer aqui. Só que eu já mexi tudo no meu computador, fez uma bagunça danada. Só deixa eu ver se está gravando aqui. Eu vou tentar, a hora que for o barulho forte, eu vou tentar fechar. Mas eu acho que na gravação vai igual o som. Mas pelo menos vocês não ficam aí morrendo com esse barulho. Ninguém merece, né? Depois de dar não sei quantas aulas que vocês deram hoje, ainda ficar ouvindo. Mas faz parte, né? Vizinhos, né? Faz parte da vida da gente, esses imprevistos. Deixa eu abrir aqui que eu já fechei tudo. Tá. Então, nessa parte inicial do nosso encontro, nós vamos relembrar um pouquinho também sobre o que a gente discutiu na semana passada,
Só que eu já vou apresentar os objetivos aqui para vocês e já vou fazer uma retomada. Antes mesmo do acolhimento, porque como eu disse, o acolhimento, ele se conversa com nossos conceitos importantes, ele já é tudo junto ali, misturado. Então, se eu fizer o acolhimento e depois retomar, vai quebrar a discussão. Então, vamos retomar o que nós vimos semana passada. Aí, quem lembra? Gente, hoje eu fiz um comentário com meus alunos, eu fui retomar algumas coisas com eles, e daí ninguém sabia nada. Eu falei, gente do céu, quem é que dá aula de história para vocês? Vocês não sabem nada. Aí eles ficaram assim, quem deu aula ano passado? Eu falei, não tô falando do ano passado, tô falando esse ano, quem que dá aula esse ano para vocês, que vocês não estão aprendendo nada. Vão mandar demitir a professora. Professora, mas a senhora percebeu que a senhora tá falando mal de você? Eu falei, eu tô satirizando. Gente do céu, como que era? E eles falaram assim, mas professora, é muita matéria, eu não dou conta de lembrar tudo. Então tá, né, vamos retomar. E daí, gente, semana passada, o que a gente lembra da semana passada? Qual que é a ideia central? O que a gente discutiu? Não vão falar como meus alunos, tá? Meus estudantes. Será que a gente lembra alguma coisa? O que a gente discutiu semana passada? Pega as anotações aí rapidinho, agora não tem mais diário informativo, né? Aí o professor Ricardo chegou. Aí aquele que chega atrasado é aquele que tem que falar, responder a pergunta que a professora fez. Olha, ele até fechou a câmera. E o professor Ricardo foi o escolhido para dizer o que a gente discutiu semana passada. E a professora Fabiana também, porque ela faltou semana passada. Né? Então é ela que vai ter que dizer. Gente, brincando com... A gente analisou uma aula do RCO para ver a aplicabilidade nas nossas escolas, não foi isso? Isso, foi isso. Baseado no método ativo. E a gente chegou na conclusão que é possível, sim, que as aulas estão dentro da questão do método ativo, elas proporcionam esse método ativo. Entretanto, né, vocês, as outras turmas também comentaram que é importante a gente pensar o quê? A gente pensar adaptações, né? Como que é importante a gente pensar essas adaptações para que a gente possa aplicar de acordo com a realidade que nós temos na nossa escola, tá? Então, retomando aí, na semana passada nós discutimos sobre o método ativo, a gente observou quais são as dimensões da aprendizagem que são lá consideradas pela trilha, e nós tivemos também acesso a alguns objetivos da trilha. Se recordam lá que eu mostrei para vocês os objetivos da trilha de aprendizagem? A gente identificou ali que esses objetivos das trilhas é como se fosse um objetivo maior e eles se desdobram em objetivos específicos. E esses objetivos específicos é aqueles que a gente olhou nas aulas do LRCO. Então, nós vimos também que esses objetivos da trilha, eles vão se desdobrar em 3 dimensões. Vocês não vão lembrar quais essas 3 dimensões, porque nem eu lembro. Eu vou pegar minha colinha aqui. As 3 dimensões são cognitiva, né, que é o saber, a procedimental, que é o fazer, e atitudinal, que é o ser. Tá? Então, esses 3 desdobramentos de dimensões dentro da trilha, que os objetivos, eles têm que perpassar essas 3 dimensões. Porque a ideia que nós tínhamos, né, há muito tempo atrás, é a ideia apenas do cognitivo. Mas não é só o cognitivo, não é só o saber. Como saber? Né? Como fazer? Até o ser, que é a aplicabilidade desse conhecimento para a prática. É o que nós mais queremos, né? Que nossos estudantes, a partir dos conhecimentos sistematizados, mudem a sua prática, sejam analíticos, críticos, interpretativos, né? Então, Profe, repete, por favor, as 3 para nós. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Cognitiva, que é o saber. Beleza. Procedimental, que é o fazer. Essa eu peguei, falta a última. Atitudinal, que é o ser. Obrigada. Tá, vocês querem falar mais alguma coisa? Fique à vontade aí, tá, gente? Então, na realidade, foi isso, em síntese, né, geral, que nós analisamos e vimos na semana passada. E hoje, para quem entrou um pouquinho depois, só para retomar para vocês aqui, vamos tomar um pouquinho. Hoje a gente vai ver a problematização na prática. Então, os objetivos de hoje é compreender a prática problematizadora e nós vamos vivenciar uma produção pedagógica do primeiro trimestre da trilha de aprendizagem. Lembra lá que o primeiro trimestre é a sessão, né? A primeira sessão temática? Então, a gente vai vivenciar, vai ser adaptado para nós, professores, mas nós vamos produzir como se nós fôssemos estudantes. Já vai ficar num documento que no encontro 6 a gente vai retomar o segundo momento,
e no encontro 7 no terceiro momento. Finalizando, vocês vão postar o link desse documento para mim lá no Forms lá da primeira atividade, tá bom? Então vamos lá para o acolhimento de hoje, que eu comentei que o acolhimento de hoje ele se conversa com as discussões que nós vamos fazer. Então, problematização, por onde começar? Por onde começar uma prática problematizadora? Por um problema? Parece óbvio, né? Mas que tal exercitarmos a nossa capacidade para resolver problemas? Então, nosso acolhimento, a gente vai resolver um problema. Eu vou colocar aqui o link para vocês do Jamboard. Não é um mão na massa, mas não é para vocês se dividirem em grupos, não. Nós vamos fazer no grande grupão, tá? Então, a gente vai ter 2 frames do Jamboard. Vocês vão observar as imagens do frame 1 e vão pensar como que a gente vai colocar ela no frame 2, seguindo 5 etapas. Aí vocês vão falar, olha, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem até mais. Deixa eu abrir lá o Jamboard que vocês vão ver. Tem 7, se eu não me engano. E só tem 5 etapas. Aí vai ter uma etapa que vai ter 3, tá? Então, só para vocês já uma dica aí na hora da gente pensar. Quais as etapas para a resolução de uma situação, problema? Qual que é o problema? O problema é que esse rapaz aí, ele tem uma peça quadrada. E ele precisa colocar essa peça quadrada num orifício redondo. Então, objeto produzido pelo formato quadrado, porém, para que seja armazenado corretamente, ele precisa passar por uma abertura redonda. Essa é a situação problema. Nós vamos usar o que para resolver essa situação problema? Nós vamos usar uma metodologia baseada na resolução de problemas, que é o arco de Magarés. Vocês conhecem? Já ouviram falar esse conceito? Arco de Magarés? O arco de Magarés, gente, ele possui 5 etapas, que começam a partir de um problema da realidade e termina com a sua aplicabilidade na realidade. Então, ele é bem interessante. E nós vamos, então, fazer esse arco de Magarés. Vamos, aliás, resolver esse problema, né, que o cara tem aqui, que é colocar o objeto quadrado dentro de um círculo. Quais as etapas? São 5 etapas que nós temos que passar para resolver esse problema. Como que a gente vai organizar essas etapas? Aqui, eu vou colocar o link. Vocês entram nesse link do Jamboard e nós vamos discutir. Vocês podem entrar lá e vocês podem copiar do frame 1 e jogar no frame 2. Deixa eu parar esse compartilhamento e compartilhar o do link do Jamboard. Podem entrar, tá? Já está habilitado para vocês entrarem. Eu vou abrir aqui o meu também e compartilhar com vocês. Se alguém não conseguir entrar, vai me avisando. Não sei se vocês entenderam qual que é a dinâmica aí. Se vocês não entenderam, eu falo novamente. Aqui, eu vou compartilhar e eu explico de novo, que de repente fica mais fácil. Aqui. Aqui. Tá. Acho que agora vai aparecer. Só me digam se apareceu. É que eu tô sem o outro computador hoje e eu não consigo acompanhar. Apareceu o link do acolhimento? Sim. Tá, então beleza. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Então, nós temos o problema. A gente já identificou qual é o problema, que eu já apresentei para vocês. Então, eu vou fazer Ctrl C. Vou vir aqui no frame 2, né, que é a página 2, e colocar Ctrl V. Então, eu vou colocar o problema na etapa 1, certo? Então, para praticar essa metodologia do arco de Magarés, eu preciso fazer o quê? Passar por 5 etapas. Eu vou partir de uma situação problema, de uma etapa da realidade, vou passar pela etapa 2, 3 e 4 e vou chegar na resolução desse problema. Qual que é a proposta desse acolhimento? É que a gente discuta aqui qual é a etapa 2, qual a etapa 3, qual a 4 e qual a 5, que é a resolução do problema, a aplicação dele na prática. Vou aumentar mais um pouquinho. Veja se dá para vocês verem. Acho que vocês estão no computador de vocês também. Dá para ver que tem alguns que já acessaram. O que vocês acham? Qual seria a segunda etapa? Vocês têm ideia do que seria a segunda etapa? Olhando aqui, ó.
Hipótese 1 de solução, teorização, hipótese 3, hipótese 2. Lembrando que uma das etapas vai ter três desenhos, tá? Aplicação, variáveis do problema. Qual vocês colocariam tendo problema? Qual a segunda parte que vocês iriam? Que você... Teorização. Você iria para a teorização? Todo mundo concorda? Podemos colocar lá? Alguém tem outro? Eu também. Teorização. Teorização. Sim. Sim? Todo mundo... Eu ia levantar hipóteses primeiro. Depois eu ia para a teoria. Você ia levantar a hipótese, mas observe ali, ó, hipótese de solução. São possibilidades que eu tenho, não é obrigatoriamente. Tá. E daí, o que a gente faz? Colocamos a teorização ou colocamos as hipóteses? O que vocês querem? Podemos pôr a teorização. Vou 2 contra 1, vamos para a teorização, não tem problema. Ah, voto vencido? Isso. Vamos lá. Depois a gente vai discutir. Não se preocupem em acertar ou errar, tá? Eu quero que vocês argumentem. Não tem a opção tutorial no YouTube? Hã? A opção tutorial no YouTube, assim, não tem? Não tem tutorial no YouTube. Agora nem no YouTube vai no TikTok, é mais rápido. No TikTok, porque a informação é rápida, né? É 2 minutos. YouTube é 15, tá doido. Não, 15 é muito tempo, não pode perder tempo, tem que ser rápido, né? E uma aluna esses dias ainda reclamou, professora, mas a senhora vai explicar? A senhora é muito detalhista, a senhora volta muito para poder explicar um negócio. Eu falei, gente, parece meu filho explicando, me pedindo, porque eu vou estudar para a prova com ele. Ele fala, mãe, tudo isso que você falou, resume em uma frase. Gente, não existe. Quem é da área de humanas como nós não tem como resumir uma ideia em uma frase. Então, nós estamos sendo cobrados porque não somos objetivos. Mas e a contextualização? Onde que fica, né? Então, olha, tá difícil. Aí vamos para os vídeos no TikTok, que eles são mais rápidos. E depois, etapa 3. O que vocês iriam para a etapa 3? Aplicação. As hipóteses agora, né? Hipóteses, pessoal? Hipótese. Hipótese, todo mundo concorda? Professora Débora, acabei o microfone. Não, eu tô aqui tentando entender se variáveis do problema aqui. Não sei. Ah, e o que essas variáveis do problema aí? Onde vocês colocariam ela? Eu comi elas. Onde vocês colocariam? Gente, vira e mexe, eu vou desligar o microfone por causa da reforma, tá? Então, vocês vão pensando. Eu acho que pode ser também agora. A aplicação, acho que é a última etapa, porque eu cheguei a uma solução e vou aplicar. Vocês querem? As variáveis do problema podem entrar agora ou as hipóteses. O que vocês querem que eu coloque? Na verdade, eu acho que as variáveis teriam que vir antes da teorização. Antes do conceito, eu também colocaria antes do conceito. Eu acho que a variáveis do problema é o teu problema, é o que você tem que pensar. Depois vai para a teorização, não? Não sei. Porque essas variáveis não se encaixam numa etapa posterior, na minha opinião. Não sei. Daí, as variáveis seria pensar o problema. E para pensar o problema, talvez a gente pensaria melhor no conceito após pensar no problema em si. Você pensar o problema, você já está fazendo uma reflexão antes do conceito. Eu acho que aí, depois do conceito, ele acaba meio que é a teoria, no caso, abrindo mais tua mente, na medida em que você pensou nas variáveis antes. Não sei, ou tá meio junto ali também. E daí, mudamos lá? Vocês concordam? Com a Débora e com a Fabiana, podemos colocar as variáveis antes? Sim. Pode ser. Usaria problema, variáveis do problema, teorização. Essa é a sequência que ficaria, né? Tá, e daí depois, ali nós iríamos para qual? Na etapa 4. O que vocês colocariam? Hipótese de solução. Isso, que daí pode ser 3 hipóteses de solução, que lá temos 3, e nós temos depois o final. E a última aplicação.
Tá craque, hein, prof, em copiar a figurinha de um lado e levar para o outro. Eu ainda sofro para fazer essa parte no Jamboard. Aqui teria duas hipóteses: moldar a peça ou modificar o buraco. Não, eu vou socar lá dentro que nem a figurinha que eu vou ficar colando. Não, a hora que a Marcela falou, eu já imaginei tentando fazer caber de qualquer forma. Soca lá dentro. Mas é isso, eu entendi. Não sei se eu entendi bem. A hipótese 1 seria 3 hipóteses. Uma transformar a peça no deixar a peça redonda, é isso? Não, a hipótese 1 é socar lá dentro. Eu não estou conseguindo identificar esse desenho. Na minha visão, é o objeto e eu tô dando-lhe paulada para que entre no buraco. Redondo. Eu estava entendendo que era tentar modificar o objeto para ele caber. Tipo, transformar o objeto em redondo. A hipótese 2 seria mudar a entrada do negócio. Isso. Ou você muda o objeto, ou você muda o buraco, porque tem que passar, né? É isso? Eu não sei. Essa 3 eu não entendi, falar a verdade. Essa 3 ele está passando por um processo de transformação. De um quadrado, na minha visão, está passando por uma esteira, uma máquina ali, que vai fazer sair o trem que era quadrado redondo. Entendi. Eu entendi dessa forma. Eu li. Tá. Gostei das reflexões de vocês, mas a gente vai fechar essas ideias. Não se preocupe, tá? A ideia do acolhimento é justamente essa. A gente pensar na prática, né? Nós estamos aí pensando no problema. Ai, gente, ó, eu vou ter que interfonar lá embaixo, que já deu horário. Era até 5 horas essa reforma, tá? Me dá um minutinho, bem rapidinho. Porque tem horário aqui no prédio, até as 5, já é 5h23 e ainda estão batendo aqui, não vai ter jeito. Só um minutinho. Enquanto isso, nós continuamos olhando as figurinhas e imaginando o que pode ser. Não, porque, ó, ele, na aplicação, o buraco tá redondo, a peça tá redonda. Sim. Então, quer dizer que ele nem modificou o orifício, nem modificou a peça. Não, ele modifica a peça, porque a peça era quadrada, agora ela tá redonda. Não, verdade. Ele modificou a peça, ele não modificou o orifício. Então a hipótese 2 não foi a hipótese utilizada. A 2, não. E eu penso que nem a 1, porque a 1 ele tá socando o objeto, na minha visão, socando o objeto. O que eu entendo dessa leitura? Que o objeto que era quadrado, ele foi moldado, ele foi modificado, que é o que a gente tem que fazer nas nossas aulas, as adaptações que a gente faz. Às vezes a gente recebe algo quadrado que tem que entrar no redondo e a gente precisa rebolar e modificar, achar a solução. Então seria a hipótese 3, então, na sequência. Na minha cabeça, a 3 é a última. E o redondo seria a cabeça do aluno, então? Pode ser também. Ou a minha. Gente, eu vou fechar todas essas ideias de vocês, tá? A maioria das reflexões estão corretas. Gostei da reflexão. Eu vou parar aqui o compartilhamento, vou compartilhar os slides, tá? Só deixa eu me achar aqui nas meets aqui. Eu não vi que você tinha voltado, prof. Eu estava olhando para os objetos, eu estava com o Jamboard aqui aberto. Variáveis do problema, teorização, hipótese de solução. Só vejam para mim se abriu aí, tá? Aí me avisem se abriu certinho. Abriu o conceitos importantes? Abriu. Sim. Então, vamos lá, gente. Vamos entender as reflexões que vocês fizeram. Então, ficou correto, tá? Aquilo mesmo, daquela forma. Mas eu vou explicar etapa por etapa e depois eu apresento aquele Jamboard de novo para a gente fazer as reflexões. Então, etapa 1. Etapa 1, ela vai corresponder à observação da realidade e à definição de um problema. Então, eu observei que eu tenho um objeto quadrado e eu tenho que colocar num buraco redondo. Como é que faz? É um problema, não é? É um problema quando eu ganho 2 e gasto 4. É um problema. Como que eu vou resolver? Quais as possibilidades viáveis, certo? Então, observação da realidade e definição de um problema. O que é isso? Observar a partir de um tema, de uma unidade de estudo, identificar as dificuldades, as carências, as discrepâncias, certo? Todas essas ordens, elas serão transformadas em um problema para ser problematizado. Aí a gente vem para a etapa 2. Abriu, né? Etapa 2. A etapa 2
é aquela parte que vai corresponder às variáveis do problema, ou ponto-chave, que é aquelas variáveis, né? Elaborar pontos essenciais que deverão ser estudados sobre o problema. Antes de ir para a teorização, eu preciso ver as variáveis desse problema, para que eu vá para a teorização com foco, tá? Para tentar compreender mais profundamente aquilo que é o meu problema, de forma que eu consiga interferir naquela realidade para solucionar, ou para desencadear passos naquela direção de solução, tá? Então, primeiro o problema, depois as variáveis, vocês já estavam pensando na teorização, depois vocês começaram a conversar, viram que as variáveis, ela não se encaixava adiante, que ela precisava ser o quê? As variáveis do problema, ela vinha antes da teorização. Aí na 3, aí sim é a teorização, tá, gente? Porque a teorização é aquele momento que a gente busca as informações necessárias sobre aquele problema, onde quer que ela se encontre, né? Pesquisa, vídeo, a gente brincava lá de vídeo TikTok, né? Por quê? Porque essa teorização é o conhecimento científico que vai analisar as contribuições para resolver aquele problema. Mas para que eu vá buscar o conhecimento científico, eu já preciso ter essas variáveis do meu problema. Quais as possibilidades ali? Aí, agora sim, eu vou para o 4, que é hipóteses. Mas são o quê? Hipóteses de solução. Né? Vocês começaram a comentar de hipótese, eu falei, olha, de solução. Por quê? Porque nunca existe uma resposta apenas correta. Eu posso chegar à aplicação, à resolução do meu problema, que é a aplicação dele lá na prática, por diversos caminhos, né? Vamos dar o exemplo de exercício de matemática. Tem a forma longa, a forma curta de resolver, mas se a resposta condiz, né, com o correto ali, se ela atendeu as demandas, não tem por que eu dizer que está errado ou que está certo. Então, por isso que ele colocou ali 3 hipóteses. Ou eu mudo o buraco, ou eu mudo o meu objeto, ou eu uso a tecnologia para mudar esse meu objeto que é o quadrado. Eu posso usar a picareta para deixar ele redondo, ou eu posso usar os computadores, a informática e moldar um outro objeto. Eu posso moldar o que eu tenho, eu posso fazer um que seja redondo. Então, são hipóteses de solução. E ali ele encontrou 3 hipóteses de solução. O que realmente pode ser feito? Quais as hipóteses que são construídas após aquele meu estudo de teorização, né? Como fruto da compreensão que eu tive daquela teorização, certo? E a etapa 5, que é a aplicação à realidade. Se ele usou a hipótese 1 de solução, a hipótese 2 ou a hipótese 3, não tem uma correta. A correta é que o meu objeto, ele caiba naquele buraco. Aí agora eu vou rir, né? Porque a professora Débora falou que ia apertar até conseguir colocar, né? A gente ia forçar. Se desse certo, se coubesse, você encontrou uma solução para o seu problema. Né? Então, a 5 é justamente a aplicação à realidade. Ou seja, o meio, né, que nós vivenciamos, como que eu vou resolver aquele problema? Como que eu vou levar as respostas? Aquilo que eu estudo na escola, como que ele vai fazer sentido lá na prática para o meu estudante? Pode falar que ergueu a mão, porque eu não consigo ver vocês. Posso discordar, professora? Pode discordar, fica à vontade. Então vamos lá. Eu acho que nós, ao longo do tempo, aprendemos a demonizar a teorização. E eu, vindo da filosofia, é um dos demônios que eu tenho que enfrentar todos os dias, né? É teoria, é chato, eu vou deixar ela para depois. Vou pegar um exemplo bem bobo aqui. Eu quero falar sobre o formato do planeta Terra. Né? Ficou tão em voga nos últimos anos aí, a galera da Terra plana e tal, né? Essa é uma teoria. Uhum. Se eu colocar ela lá como um terceiro passo, se eu estou descobrindo com os meus alunos lá a formação do nosso planeta, as evidências que a gente tem de que ele é redondo e tal, provavelmente lá nas variáveis ela vai ficar de fora, porque ela não é uma variável visível. O aluno, ele não tem condição necessariamente de fazer uma observação da realidade condizente, eu diria. Então ele vai partir de uma variável da qual não faz mais sentido. Ou eu acredito que não deva fazer sentido para a gente, né, pelo menos. E aí, se eu deixar a teorização para um terceiro momento, falar nela vai parecer como algo absurdo. Então, me parece que a observação da realidade, essa primeira descrição que é tão importante, e nos métodos científicos mesmo, tem muitos cientistas que falam que ela talvez seja a principal ferramenta que um cientista precisa ter, é como observar determinado problema, ela não pode ser desvinculada de uma teorização. Para mim, o primeiro momento passa de uma teorização, sim, porque tem muitos problemas que para nós e para os nossos alunos não são necessariamente um problema dado a priori. Aí eu olho para uma coisa que eu não tenho o menor sentido que eu crio um monte de hipóteses e pode ser que eu distorça todo o trajeto lá para frente.
Por exemplo, se eu olho para aquela imagem ali, eu posso não compreender que ali seja um cilindro, e eu estou olhando ele pelo lado de fora, e de repente eu só preciso inverter ele que ele vai entrar perfeitamente naquele buraquinho redondinho. De repente é só uma questão de perspectiva, que eu acho que a teorização ela pode ajudar, e muito, justamente porque nós temos um processo longo de desenvolvimento histórico dos conhecimentos científicos. Simplesmente jogar ele fora ou jogar ele para um terceiro momento, muitas vezes você pode estar desqualificando um trabalho científico que já foi desenvolvido há muito tempo. Mas dentro disso que você falou, você observou que você colocou o problema, você colocou as variáveis, porque você falou da questão da percepção, que eu posso só estar olhando numa outra perspectiva, e a teorização, quando eu coloco aqui, né, dentro dessa teoria de Magalhães, né, não sou eu que estou dizendo, é a teoria, eu não estou colocando ela num terceiro plano como se ela não fosse importante, mas ela seria o ponto-chave para que eu chegasse à hipótese, às soluções. Então, se fosse assim, a pessoa que usasse o mesmo autor para descrever uma determinada tese, uma determinada dissertação, todos aqueles autores que utilizassem todos os escritores, todos os mestrandos e professor e graduandos que utilizassem o mesmo autor, ele chegaria no mesmo resultado. E na realidade, a teorização, ela vai me fundamentar aquilo que eu estou explicando, aquilo que eu estou pesquisando, de acordo com aquele problema que eu propus. Então, eu não vejo assim como a teoria em segundo plano, eu nem concordo que ela esteja ali em terceiro momento, no sentido de que menos importante. Mas a teoria, ela é extremamente importante, o conhecimento científico ele é extremamente importante para que atingir os nossos objetivos de aprendizagem com nossos alunos. Então, eu compreendi o que você disse, concordo com você, mas eu acho que o que você coloca ali, eu acho que conversa com o que a gente discutiu aqui, que a teoria ela é importante. Quando a gente trabalha a questão, né, que está muito em voga dentro desse novo ensino médio, a ideia de que trabalhar com o planejamento reverso não é colocar, na minha perspectiva, eu não vejo o conteúdo como segundo plano, mesmo que se tenha ideologias atrás disso, mas o conteúdo, o conhecimento científico, ele é a chave, ele é a ponte para que nós atinjamos com nossos alunos o objetivo de aprendizagem proposto. Por quê? Porque é com esse conteúdo, com esse conhecimento científico, que nós iremos ter estudantes, alunos lá na sociedade mais críticos, mais analíticos, né, em tempos de negacionismo. Então, esse conteúdo que vai dar o suporte. Ali até concordo quando você fala que ele não é em terceiro plano, ele é principal, mas para que eu chegue nele, para que eu utilize ele da forma como nós professores queremos, eu acho que ele perpassa esses momentos de problematizar, essas variáveis do problema, na minha concepção, dentro dessa teoria, é claro, né, desses passos de problematização. Mas aí a gente tem outras teorias, a gente tem outras perspectivas. Mais alguém gostaria de falar? Se você quiser complementar também, professor, fica à vontade. Eu nem sei quem falou, porque eu não estou conseguindo ver vocês. Sou o Hélio que falou. Assim, acho que a gente conversa numa mesma seara, né, professor? Eu só acho que, infelizmente, essa leitura que eu tenho feito dessas novas tecnologias educacionais e tal que está sendo implantada, muitas vezes essa negação da teorização. É como se ela fosse demonizada. E é muito complicado, principalmente na leitura com os adolescentes, dentro do aspecto que a gente está discutindo aqui, a questão da ética, né? E quando a gente fala de teoria, parece que é uma coisa que não é útil para pensar a ética. É como se a ética fosse separada dessa coisa. E aí, acho que o próprio Aristóteles estaria chutando a sua tumba a falar disso, justamente porque a perspectiva de uma ética, ela nasce de uma leitura teórica. E a teorização, de modo algum, ela deve ser superficializada a ponto de separá-la da realidade. Acho que esse é um erro histórico gritante que a gente fez na escola, né? De demonizar a teoria e dizer que ela só serve para conseguir fazer alguma coisa prática. Pelo contrário. Não é apenas isso, concordo com você no que você diz. Nesse sentido, sim. Vou recitar o Gramsci aqui para dizer, né? Se a gente não conseguir entender a teoria atrelada à praxis, né? O pensamento ligado à teoria, a gente vai estar fazendo qualquer outra coisa, menos pensamento crítico, coisa do tipo, né? Então, a bandeira que eu levanto é que essa teorização ela seja pensada de modo integrado. Eu não consigo fazer uma observação da realidade como primeiro ponto se eu não tiver uma base teórica. É impossível que um aluno do 6º ano entenda o geóide de revolução como forma no planeta Terra,
se ele não entender uma teoria de muitos anos que foi construído antes dele. Senão ele vai estar observando apenas o plano que ele consegue ver, ele vai dizer sim, tenho todas as evidências possíveis para dizer que essa realidade que observa, a Terra é plana, tem um final, e todo mundo cai lá no final. E aí a gente entra nesse negacionismo científico absurdo que a gente tem visto nos últimos tempos. E eu ainda complementaria, né, a sua fala, professor, no que diz respeito às etapas, né? A taxonomia de Bloom já traz isso, as etapas de aprendizagem. Então, não tem como eu querer que o meu estudante problematize, analise, se antes disso, de problematizar, de analisar, que são os conhecimentos, as habilidades, as aprendizagens de ordem inferior, se eu não fizer com que o meu estudante entenda, compreenda, né? Primeiro, ele tem que ter o básico, aquele conhecimento. Se ele não tiver esse conhecimento básico, não queira eu querer que eles, né, fazer na escola com que eles analise, criem, se ele não tem o básico. Por isso que, assim, eu acho muito importante também, eu até comentei em encontros anteriores, a importância, o método ativo é importante, só que o método ativo ele não existe se não tiver alicerçado na mediação do professor, partindo de uma aula expositiva, seja ela dialogada ou até mesmo expositiva. Não tem como eu querer que meu estudante problematize, que ele analise, que ele vá fazer uma construção se ele não tem o básico. Eu acho que isso encaixa dentro disso que você está colocando, né? E esse básico, essa discussão, parte dessa teorização. Seria nesse sentido que você colocou? Também? Caiu, Marcela, a conexão dele. Ele caiu, o Tomás tinha caído, mas ele voltou agora. Voltou. Eu acho que... Desculpa. Não tem problema. Aqui. Mas sim, é nesse sentido. Tá bom. Tá, pessoal, até aqui tudo bem? Até o arco de manganês, vocês conseguiram entender qual que é a articulação dele? Ô, Marcela, só... Eu tenho uma dúvida. Complementando... Desculpa, Ricardo. Só complementando o que o Hélio falou, e talvez justamente por isso, não sei, aqui estou tentando fazer uma conexão do que ele disse com o arco. Talvez seja por isso, justamente pelo que ele falou, de estarem unidos as hipóteses à teorização, seja um arco, não seja uma linha. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Ser algo que ele vai crescendo, ele vai sendo construído, né? Eu acho que talvez até nem poderia descer novamente para chegar lá no número 5, para chegar na solução, mas e sim um crescimento exponencial de uma problematização, que você vai, né? Você vai chegar a um determinado... Sim, pode concluir. Eu só coloquei aqui para aquilo que a gente fez. Pode concluir, professora Fabiana. Mas eu acho que ele está coberto de razão. Eu acho que os dois estão interligados ali. E por conta disso, ser justamente algo mais flexível, seja um arco, né? Não sei, talvez eu estou viajando aqui. Não, você tem razão, são as unidades possíveis. Gente, é uma preocupação muito grande, não só do professor Hélio, mas de vários professores, principalmente da área de filosofia, porque nós estamos trabalhando com a trilha, né, de liderança e ética, e a primeira crítica que eu já presenciei foi a questão de tirar ética e colocar liderança na frente. Aí alguns comentaram assim, mas não tem problema, a ordem não altera os fatores. Se a ordem não altera os fatores, por que então não deixou ética e liderança? Por que trocou liderança e ética? Então, o medo de que, né, o receio de que seja se esvaziando do conteúdo científico é muito grande. Tá? Realmente é um receio de todos nós em todas as áreas. E aqui, pessoal, o gabarito, tá? Que é o problema, que são ali as hipóteses, a teorização, as hipóteses não, as variáveis, desculpa, a teorização, e aqui a questão das hipóteses de solução e a etapa. Gente, hipótese de solução, nós sabemos que, principalmente na área de humanas, né, não existe uma resposta correta, existem reflexões sobre determinadas situações, né? Então, isso é para se chegar aí a algumas conclusões. Trouxe aqui um outro gráfico só para vocês compreenderem, né? Observação da realidade, que é o problema, pontos-chave, teorização, hipótese de solução e aplicação à realidade prática. Deixa eu abrir aqui.
Então, e como que a problematização era se insere na construção das trilhas de aprendizagem? Como que ela é posta nas trilhas de aprendizagem? A elaboração do documento, gente, ele tem como base o uso de metodologias ativas, que auxiliam o engajamento dos estudantes. Então, a trilha ela vai dialogar com o professor para que os conhecimentos científicos que estão ali sejam levados à prática, propiciando os estudantes a curiosidade na busca de soluções para aquele problema. Na realidade, seria aguçar a curiosidade dos estudantes para o conhecimento, né? Porque hoje nós temos um pouco dessa dificuldade para que os estudantes participem ativamente das aulas e compreendam a necessidade da importância desses conteúdos sistematizados, porque, sim, informações eles têm em qualquer lugar. Conhecimento científico problematizado na escola, com os professores, certo? Então, informações soltas, desconexas, fake news, né? Informações que não são verdadeiras, que eles pegam de qualquer lugar, coisas descontextualizadas, eles têm. E eles acham que isso é conhecimento. Isso não é, isso são informações. E é na escola que a gente lida com o conhecimento. Então, com o conhecimento sistematizado, historicamente construído, né? Então, a trilha ela vai dialogar com o professor para que esses conhecimentos científicos sejam levados à prática, conforme eu comentei, e propiciar neles esse desejo em aprender. Lembrando que o docente ele tem autonomia para garantir a problematização e também utilizar outras metodologias. Eu, por exemplo, não tenho conseguido, eu acho que nenhum de nós, né? Quem consiga aí que atire a primeira pedra, a desenvolver todos mãos na massa. Mas são sugestões. Eu desenvolvo os conteúdos e depois uma mão na massa que englobe uma série de conteúdos. Não é possível fazer metodologias ativas em todas as aulas. Nós não conseguimos, né? Nós fazemos aulas dialogadas, aula expositiva dialogada, roda de conversa, né, para debater um determinado conteúdo. Mas aquele mão na massa que exige do estudante uma pesquisa, uma sistematização. Então, nós estamos vendo aí um momento de prova Paraná Mais, que acaba tirando dias de aula nossa, e se a gente for trabalhar as aulas da forma como elas foram postas, a gente não consegue na prática. Então, o que a gente vai priorizar? O mão na massa ou o conhecimento científico? Né? O conhecimento científico, esse mão na massa acaba ficando em um segundo plano, mas nós entendemos que essas atividades, essas metodologias ativas, elas propiciam a aprendizagem. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? No sexto aninho, vocês sabem o quanto que é difícil trabalhar história antiga com sexto ano. Faz 8 anos que eu fujo de sexto ano e esse ano eu peguei. Tem sido uma experiência maravilhosa, né? Eu fiquei com medo de me arrepender de ter pego, mas muito pelo contrário. Só que eu comecei a explicar a lenda de Rômulo e Rêmulo com os alunos, né? Com os estudantes. Imagina, né? Ficou assim uma confusão na cabecinha deles. O que eu fiz? Nós dramatizamos na hora ali. Eu fui lendo, eu peguei um que era o Rômulo, outro que era a Loba, outro que era o pastor, e fui falando quem quer ser fulano, e coloquei todo mundo na frente da sala, lá do quadro, e fui contando a história, dramatizando, e eles foram se movimentando como se fossem os personagens. Gente, uma experiência, né, simples, rápida, que eu fiz uma aula, mas eu coloquei eles como ativos, como participantes do processo. E deu super certo. Então, são assim, esses tinos que nós temos que ter para que aquele conhecimento que nós queremos mobilizar no nosso estudante, a gente, em alguns momentos, precisamos utilizar alguns métodos ativos para que eles realmente compreendam. Tá bom? E a ideia, né, dessas aulas, dessas trilhas, é um norte, mas nós podemos sempre estar... como é que fala? Eu esqueci o termo. Customizando de acordo com a nossa realidade. Então, gente, o método ativo, ele tem como finalidade preparar o estudante para tomar consciência do seu mundo e atuar intencionalmente para transformá-lo. Contudo, gente, a prática docente, ela visa o desenvolvimento de um trabalho progressivo de aprendizagem, né? Visa contribuir para essa evolução da capacidade crítica do estudante, comprometimento verdadeiro com o aprendizado. Espera aí que saiu aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá, né? Então, vamos ver um exemplo da progressividade na aprendizagem. O que vocês entendem como progressividade? O que vocês entendem sobre progressividade? Um avanço, uma caminhada que deu um avanço, foi para frente. Isso, esse avanço, níveis de aprendizagem.
E quando a gente fala nas habilidades da área, né, que são 4 habilidades lá, intervenção científica, deixa eu pegar minha colinha aqui, processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. São os 4 eixos que estão presentes dentro da trilha de geopolítica, agora da trilha de liderança e ética. Esses 4 eixos, eles vão perpassar as 3 sessões temáticas, eles podem se repetir, mas os 4 têm que ser contemplados. Além desses, nós temos as habilidades da área e o objetivo da trilha e das aulas. A parte em azul é o nível de aprendizagem. Lembra que eu comentei que para que o estudante problematize, analise, primeiro ele tem que fazer o quê? Conhecer, entender, que são as habilidades, os níveis de aprendizagem, que é aquele que a gente fala, né? Eu vou fazer uma pergunta para o estudante tão simples assim, mas se eu quero que ele interprete uma imagem, se ele interprete um texto, primeiro ele tem que conseguir responder aquela pergunta simples, que o quê? Vai de encontro com aquele conteúdo, com aquele conhecimento sistematizado. Se ele não entender, se ele não compreender, dentro dos níveis de aprendizagem de ordem inferior, dificilmente ele vai conseguir se mobilizar para esses níveis de aprendizagem de ordem superior, que é investigar, analisar. E a parte que está em rosa são os conhecimentos científicos que vão ser mobilizados dentro das trilhas de aprendizagem, tá bom? Sempre lembrando que tem a habilidade da área e o objetivo, tem os eixos, tá bom? Então, ali, conhecer, depois identificar e investigar e, por fim, analisar. Aqui, pessoal, está as 3 produções das 3 sessões temáticas da trilha de liderança e ética. Eu já disponibilizei a trilha do primeiro trimestre com vocês, tá? Então, vocês podem ali depois dar uma olhada, dar uma analisada nessa trilha. Nós teremos aí alguns encontros para vocês irem acessando ela. Hoje, vocês não precisam necessariamente, para desenvolver o Mão na Massa, não precisam necessariamente acessar a trilha, mas vocês retomar as 2 aulas do RCO que nós trabalhamos na semana passada. Por quê? Porque aqui nós vamos produzir um painel com algumas lideranças, que é a mesma coisa que os estudantes farão no final da trilha. Então, a nossa atividade hoje é justamente o que os estudantes farão. Por isso que nossa atividade chama-se de Mão na Massa, Mão na Massa não, desculpa, vivência. Então, cada sessão temática da trilha de aprendizagem tem como intuito proporcionar espaço para o desenvolvimento do protagonismo estudantil na criação e elaboração de uma produção pedagógica. Primeiro, é o painel das lideranças pesquisadas no trimestre. Segundo, a produção de um vídeo com os melhores argumentos do debate. E, por fim, será executado um projeto na escola. Não tem como dizer para vocês exatamente como será esse projeto, porque eu não tive acesso ainda nem ao segundo, nem ao terceiro trimestre das trilhas. Eu só tive acesso ao primeiro, que foi o que eu disponibilizei para vocês lá. Tá? Então, essa é a intencionalidade da trilha. Desenvolver esses produtos ao final de cada trimestre. A produção de um painel escolar, que é o que eles vão fazer no final do trimestre, eles vão escolher lideranças da atualidade ou lideranças juvenis e vão apontar quais as características dessas lideranças e a relevância delas, das suas ações para o contexto em que elas atuam. Qual a relevância dela? Qual a importância? Qual vamos dizer assim, o alcance que essa liderança tem de forma positiva ou negativa. Então, quais são as estratégias que estão presentes lá na trilha? Se vocês lerem lá, vocês vão identificar. É a pesquisa, é a apresentação da pesquisa para a turma e a elaboração desse painel como atividade final do trimestre. Mas até chegar nessa produção desse painel, vão perpassar aulas, né, de discussão com o professor, vai perpassar aulas com pesquisa, momentos de apresentação dessa pesquisa para a turma, até a sistematização final, que é a elaboração desse painel, tá bom? Então, nós vamos aprender fazendo. Eu já dividi as equipes, serão essas equipes todos os encontros, então daí aquele que faltar naquele momento aí entra em contato, já sabe que é o grupo que eles fazem parte. Como que será a nossa vivência? Então, foi feita uma adaptação para nós. Nós vamos pesquisar por uma liderança de uma atualidade, né? Pode ser, aqui está uma, mas é 3, no máximo 4, focando em sua área de atuação, suas características e a relevância dessas ações para o contexto em qual atua. Aí eu vou colocar aqui para vocês, aliás, já coloquei, né, aula 27 e 28, caso vocês queiram dar uma olhada. Deixei disponível também a trilha. Os integrantes são até 4 em cada grupo, e a gente vai produzir isso até
agora é 10:06 até 6:25. E daí a gente volta, tem 15 minutos só para fazer um comentário geral. Não precisa apresentar, né? Mas eu vou direcionar alguns questionamentos para vocês falarem como é que foi e a gente fazer o fechamento do nosso encontro. Pode ser? O prof, Oi? onde que tá, Rodrigo, onde tem as duplas lá que você falou, os grupos? Vou colocar aqui para vocês. Tá? Tá. Ali no... Ô, Marcela, Oi? não é muito incoerente falar de liderança negativa? Você falou que pode ser positivo ou negativo? Não, de preferência positivo, mas vamos pensar na realidade do nosso estudante. Se eles trouxerem uma liderança que traz uma perspectiva negativa, como que a gente ia lidar com isso na sala? Eu estou te perguntando porque eu lidei com isso e eu não eu tentei fazer com que eles entendessem, porque na disciplina não, no componente curricular do primeiro ano de projeto de vida, tem uma, né, sobre liderança, e aí eu fiz um mão na massa com eles, deles fazerem uma pesquisa, escolherem um líder, fazerem essa pesquisa, poderia ser vivo ou morto, mas eu deixei claro que eu não autorizava, porque eu tentei pegar pelo conceito de liderança, né? O significado, essa positividade, e porque um líder que trabalha com características negativas, ele não vai trazer um benefício para o grupo, para um pequeno grupo, ou para uma coisa maior, né? Pegando aí líderes que a gente tem historicamente falando. Então, se um estudante trouxesse... Eles trouxeram. Tá, mas aí você só desconsiderou ou problematizou? Então, foi o que eu fiz, eu problematizei. Eu acho que é nesse sentido mesmo. Se aparecesse, como vocês lidariam? Você já tem uma situação, né? Já tem uma situação. Sim, porque... O que nós vamos fazer? O grupo 1 vai pesquisar lideranças ambientais. Pode ser? Lideranças de causas ambientais. Ou vocês escolherem? Pode. Porque eu pensei em fazer assim, ó. Um grupo pesquisa lideranças de causas ambientais, um de lideranças religiosas, um de lideranças raciais, um de lideranças digitais, lideranças de gênero. O que vocês querem aí? Tem alguma... Prof, Oi. Por falar em gênero, ó, esses grupos já tá errado, hein? Como assim? Grupo dos meninos e das meninas? Separou, você viu aí? Não foi eu, foi pedidos, tá? Foi pedido. Quero com fulano. Eu vou defender, eu fui uma que me manifestei. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul. É simples assim. Vocês viram aí que coisa mais divisão? Eu não gostei, não. Mas, gente, o corte foi visível. Só não percebeu o sexismo quem não quis. Quero ver se eu sair dessa agora, Marcela. Coitada da Marcela, gente. Ela só fez a gente pediu. Agora já foi. Gente do céu, coitada da professora. Não sabe nem se defender. Nós estamos todos falando junto, que nem aluno. Fumar e tomar café. Foi bem isso que fizeram. Mas tudo bem. A gente suporta porque, né? Gente, vocês me pediram, eu quero fazer com fulano e com fulano. Eu não tenho culpa. Aí depois vai falar assim, a professora está dividindo meninas e meninos, mas o que eu posso fazer? Vocês quiseram? Ó, deixa eu falar, tá, professor Ricardo? O professor Edson pediu para fazer com você, tá? Eu nem sei se eu atendi o pedido dele, deixa eu ver. Foram todos pedidos que eu fiquei doidinha. Deixa eu abrir aqui a atividade para vocês, para explicar. Marcela, você falou que o grupo 1 é o quê? Liderança? Não, gente, eu vou deixar vocês escolherem. Vocês só me digam para não dar. Vou deixar vocês escolherem. Pode ser, pessoal do meu grupo, pode ser uma liderança ambiental? Vamos discutir depois no individual, Marcela, que eu tô com uma ideia aqui. Débora, a gente tem que falar agora ou não precisa? Não, é para ir para o grupo, é para ir para o subgrupo. Tá, então vamos lá. Que hora que a gente volta para cá? Que eu vou fechar esse, senão eu não consigo. 18h25. Tá. Pessoal, pode entrar nos subgrupos, aí depois eu oriento vocês lá nos subgrupos, tá? Pode ser?
Esses subgrupos estão lá no Class? Eu coloquei aqui no chat. Ah, não, tá aqui, tá, já achei. Uhum. Eu estou sem grupo ainda, professora Marcela. Não, professor Hélio, você está no grupo 4 aqui, ó, você viu? Grupo 4, Antônio Cláudio, professor Hélio, Josiane, Thalita e Augusto César. Coloquei no chat, você pode entrar nesse link da Meet. Você conseguiu encontrar aqui? Que eu coloquei no chat? Professor Hélio, você está no grupo 4. Acho que eu falei para você, mas eu estava com o microfone desligado. Ó, vou colocar aqui de novo o link do grupo 4, tá? Tá aqui no chat. Ó, grupo 4, professor Antônio, Cláudio, professor Hélio, professora Josiane, professora Thalita e Augusto César. Grupo 4. Ó. Conseguiu, professor Hélio, ver aqui? Ok, pode entrar lá que eu já vou entrar para falar com vocês. Não, é hoje a avaliação, semana que vem não tem. Aproveita e falta semana que vem, então. Porque daí, ó, a nossa avaliação é hoje, aula 4, aula 6, que é não semana que vem na outra, e aula 7. Aí a gente fecha a primeira avaliação, tá? Ó, eu vou compartilhar minha tela, que daí eu vou orientar vocês aqui. Eu ia orientar no grupo, mas eu acho melhor orientar aqui. Peraí, vou compartilhar a tela inteira. Pode falar. Pois é, né? Ó, gente, esse é o documento que vocês vão editar hoje. Lembrando, não precisa compartilhar, não precisa salvar, ele fica salvo automático. E esse é o mesmo documento que eu vou repostar para vocês, não semana que vem, na outra, para vocês terminarem de produzir. Então, nós vamos usar ele 3 vezes, tá? Então, aqui as orientações, que vocês vão realizar essa atividade em 3 momentos, que é reunião 4, que é hoje, reunião 6 e reunião 7. Vocês farão essa produção em até 4 participantes. Entretanto, na hora de postar, vocês copiam o link e posta para mim, cada um o seu, mesmo vocês tendo feito igual, tá? A orientação do encontro de hoje. Então, o encontro de hoje é o quê? Pesquisar, né? Coloquei uma aqui, mas deixa eu até mudar, né? Por lideranças
por lideranças da atualidade, focando em sua área de atuação, suas características e a relevância de suas ações para o contexto no qual atua. Pode pesquisar 3 lideranças, 2, 3, não precisa muito mais que isso não, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Pesquisar a imagem da liderança, vão identificar aqui o nome de vocês, do grupo, e identificar aqui que tipo de liderança que vocês vão pesquisar. Vai ser ambiental, vai ser religiosa, vai ser racial, de gênero, lideranças digitais. E depois vocês vão, no slide seguinte, que é esse aqui, ó, aí vocês vão colocar essas informações. A imagem da liderança, se vocês quiserem fazer um slide para cada imagem, ok, senão vocês podem pôr tudo aqui, uma imagem pequena, e vocês colocam algumas informações focando na área de atuação dela e a relevância dela para as ações no contexto atual. Positiva, tá, professora Fabiana? Duas e 3, 2, 3, tá bom? 2, 3, no máximo que isso. Na realidade, vocês não precisam trazer muitas informações referentes, tá? Então, vocês estão em 3 aí, no máximo 3 tá bom, ok? 2, se vocês acharem que o tempo tá curto, né? 2 eu acho que de repente vai ser mais suficiente. Eu vou passar nos outros grupos, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam. Pessoal, pode perguntar, que eu já vou abrindo a atividade aqui, eu esclareço para vocês, mas pode ir perguntando. Que no caso é um grupo de liderança, né? Então vocês vão ficar com a temática questão racial, né? Tá. Então, pode ser sim, não tem problema, tá? Então, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o nome de vocês aqui, né? Dos componentes que estão hoje. Escolha aqui e coloque que o de vocês é liderança racial. É isso que vocês escolheram, né? Lideranças raciais. E nesse outro momento aqui, aí sim vocês vão colocar uma imagem que representa e algumas informações. De preferência, gente, pelo menos uns dois movimentos ou uns 2 líderes, assim como vocês escolherem, se vocês escolherem por movimentos, mas dentro desse movimento sempre tem o líder, né? Aquele que encabeça, aquele grupo, que não deixa de ser líder ali também. Lembrando que essa atividade será postada no dia 26, vocês não precisam salvar esse documento, vocês não precisam compartilhar comigo, é só editar nele. Editou, ele já fica salvo automaticamente. Quando for dia 6, aí vocês irão retornar nele e fazer o momento 2, tá? Aí o momento 2 é só para o encontro 6, que é não semana que vem, na outra. E depois no encontro 7. Terminou no encontro 7, aí vocês vão fazer a postagem do link dessa atividade para mim, de forma individual, mesmo vocês tendo feito junto, cada um manda a sua cópia.
mesmo a cópia sendo igual, tá bom? Aqui, ó, nesse momento 1, você já coloca lideranças raciais. Até mais raciais. Daí você pode até colocar o nome da liderança que vocês vão escolher. E aqui vocês vão colocar a imagem e a informação, como se fosse um banner. Ok? É isso. Alguma pergunta? Deu certo? Deixa eu ver. Isso. Agora vocês colocaram a imagem, ajustem ela aí, tá ótimo, né? Não esqueçam de colocar o linkzinho de baixo, de onde vocês tiraram, e algumas informações que você já até comentou aí, você pode colocar. Se vocês precisarem de mais, aí do lado, ó, vocês criam aqui uma caixa de texto. Digitar aqui. Já coloquei aqui. E daí vocês, se ficar muito cheio, vocês podem inserir outro slide. Ó. Ó, já que tem outro slide abaixo, se vocês precisarem. Tá, ok. Ok. E depois as informações referente a isso. Pode ser nesse. Aí vocês vão precisar depois uma outra imagem e coloca no outro slide. Pensando que vocês estão construindo aí informações para montar um painel na escola. Tudo bem? Alguma dúvida? Aí eu vou lá no outro grupo, tá? Qualquer coisa é só vocês chamarem. Pessoal, quais lideranças que vocês escolheram? Qual o tema de liderança? O importante seria vocês pegarem um diferente, né? Para não ficar. Ó, já foi racial, já foi ambiental, tem liderança religiosa, liderança política, tem lideranças digitais, de gênero. O que vocês querem? Ótimo, perfeito.
Então, foi nesse comentário que eu coloquei que poderia colocar líderes que traziam aspectos negativos para problematizar em relação a isso. Eu acho que a professora Fabiana ali, no momento, ela não compreendeu a fala que eu quis colocar. Mas é essa questão dessa problematização. Mas o que vocês pensaram em questão das lideranças juvenis, lideranças dos grupos jovens? Então, daí é interessante que vocês pegassem, aí está dizendo por uma liderança, né? Mas o interessante é que vocês apresentassem pelo menos duas, até para perspectivas diferentes. Então, daí vocês podem criar outro slide ali para vocês colocarem. No primeiro, vocês colocam que tipo de liderança vocês escolheram e o nome das lideranças que vocês vão apresentar. E no slide de baixo, você coloca a foto e as informações dessa representatividade dessas lideranças na sociedade e a influência dela, né? No contexto atual. Se precisar usar mais que um slide, você pode criar. Então, aí, ó, momento 1, coloca o nome de vocês. Nesse quadrado da frente, o tipo de liderança que vocês escolheram, o nome das lideranças, e abaixo daí vocês podem criar como se fosse um banner, né, com essas informações desses líderes que vocês escolheram. Seria isso a proposta da atividade. Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a algum aspecto. Eu acho que uns 2 exemplos, nós não temos muito tempo, né? Mas 2 tá bom. Seria 2 líderes ali. E daí é sempre importante não só colocar o líder, mas também trazer essa problematização. Ali na atividade pede, né, para você pensar essa liderança na sua influência na sociedade atual. Pode, né? Suas características e a relevância das suas ações para o contexto no qual a gente atua. Pessoal, eu vou passar no outro grupo, que ainda falta um grupo para ir, a gente retorna 18h25, tá bom? Oi, eu não estava conseguindo entrar no grupo de vocês, já passei em todos. Vocês estavam me excluindo aí, não quer deixar eu participar do grupo de vocês, é isso? Tá faltando um integrante do grupo de vocês que eu acho que não veio hoje, tá? Mas depois nos próximos encontros participa, não tem problema. Vocês compreenderam a proposta da atividade? Deixa eu compartilhar minha tela aqui e eu vou mostrar a atividade. Não sei se vocês já chegaram a abrir ela. Aqui, ó. Acho que essa é do grupo 4. Deixa eu abrir o outro. Vocês são grupo 3, né? Aqui, a atividade de vocês é essa aqui. Então, pessoal, olha aqui, né? Vocês vão... aqui tem as orientações gerais, dizendo que essa atividade deve ser postada no dia 26/11. Ela será feita em 3 momentos, então vocês vão... Tudo que vocês editarem aqui vai ficar aqui. Não precisa compartilhar, não precisa salvar, é só digitar, já fica salvo e fica habilitado para todos do grupo poderem entrar nesse link e fazer as edições. Aí, o de hoje é o quê? O de hoje é vocês pesquisarem, né, por 2 lideranças aí da atualidade, focando em sua área de atuação, suas características e a relevância das suas ações para o contexto no qual nós atuamos. O que vocês vão fazer aqui nesse primeiro momento? Coloque o nome da equipe. Aqui vocês escrevam, vocês querem pesquisar o quê? Uma liderança política, religiosa? O que vocês pensaram?
Isso, então vocês podem colocar aqui, liderança feminina, né? Aí coloque o nome dela aqui, não esqueça de colocar o nome de vocês aqui em cima, e daí no próximo slide aí vocês colocam a imagem e faz alguma contextualização levando em consideração esses pontos aqui, tá? Focando na sua área de atuação, que é feminina, as características, né, dela, a relevância dela, das ações dela para o contexto da sociedade atual. Aí vocês podem usar esse slide. Se vocês quiserem usar mais de um, não tem problema, só aqui inserir, né? Novo slide. No momento 2 não é para hoje, tá? O momento 2 vai ser para o encontro 7. Então, hoje nós não vamos, aliás, encontro 6. Hoje nós não vamos vivenciar esse segundo planejamento, só esse primeiro que nós estamos fazendo. Aí nós retornamos às 18h35, 18h25. Não tem problema, vocês terminam depois, tá? Já vai pensando nas características. Deu horário, a gente volta para o grande grupo. Se não terminou, não vai ser entregue hoje nem apresentado. A gente vai fazer só uma discussão geral só, tá? Professor, tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ouvir sim, professor Rodrigo. Ah, tá. Beleza, então, tranquilo. É que eu não tava ouvindo nada. Tranquilo. Não, é que Beleza. agora eu não tô comentando, né? Porque vocês estão no subgrupo. Você entrou no grupo 2 já? Entrei. Eu queria que você pudesse mandar o link novamente para mim, por favor. Tá, eu te mando. Eu caí. É quando a gente cai e perde o link, é isso mesmo. É. Mas, Rodrigo, você estava com a gente lá no 2. E o 2 já terminou a tarefa e voltou para o grande grupo. Fechou, Você, então. você entra só no link da tarefa que ela disponibilizou. Que aí você vai ver o que a gente já fez. Tá? Tá A ótimo, gente escolheu obrigado. as questões raciais, pegamos um grupo e uma liderança intelectual e fizemos um aporte lá. Dá uma olhada lá e vê que tá legal. Vou Perfeito, colocar obrigado. o link aqui, tá, Rodrigo? Do professor Rodrigo, da atividade. Obrigado. Coloquei o link da atividade também. Mais 5 minutinhos aí para os outros grupos vou retornarem, tá?
Pessoal, 18h25. Os grupos estão retornando. Grupo 2 já está aqui. Professor Ricardo, professor Edson. Falta o professor José Aparecido. O professor Rodrigo já está. Agora... Marcela, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala liderança juvenil, isso é só para esclarecer na minha cabeça, assim, tá? O líder tem que ser jovem ou quem segue ele é jovem, né, nessa expressão aí, liderança juvenil? Jovem e que tem um público jovem. Jovem no sentido, né? Não precisa ser jovem e adolescente. Ah, tá. Tá bom. Era isso, assim, eu fiquei pensando agora. Mas tudo bem, era isso. Caracterizado como jovens é entre 20 e 30 anos, tá? Então ainda é jovem. Boa! Eu não sou mais jovem, já tenho 40, então já passei da idade. Eu também. Então é essa. Eu sou jovem 2 vezes, então eu tenho 60, 30 mais 30. Sou duplamente jovem. Sério, professor, que você tem 60 já? Já. Nossa, não parece, hein? Muito obrigado, é que eu estou sem um trocadinho aqui no bolso agora para te mandar. Mas não, mas você não está mentindo a sua idade? É isso mesmo? Não, 60 anos? Parabéns, hein? Isso aí é conservado em álcool muito tempo, né? Então, mantém uma certa aparência. Então, tô achando mesmo. Come por dentro, né? Por fora fica até mais ou menos. Deixa eu abrir aqui para gente... Eu acho que todos já voltaram, né? Será que tem algum grupo ainda que precisa voltar? Deixa eu compartilhar a tela. A professora Stephanie voltou. A professora Rosane, ela está hoje? Não a vi. A professora Viviane voltou. A professora Débora. Acho que podemos já, né? Pessoal, a partir do que vocês vivenciaram lá nas trilhas, tá? 1 ou 2 pessoas no máximo aí para comentar. Vocês acham que é uma atividade aplicável com nossos estudantes? Esse tipo de vivência? Eu acho que sim. É possível? Quais problemas nós enfrentaríamos com esse tipo de atividade com nossos estudantes? Eu acho que um dos problemas seria eles trazerem lideranças não muito positivas, talvez, e a gente teria que estar problematizando isso, mas eu não vejo isso como um problema. Porque a partir dessas coisas a gente também pode trazer tantas reflexões para eles que... Talvez isso. Talvez a questão, no caso da nossa realidade lá, né, Marcela? A gente não ter aquele acesso à internet, né, tão bom... E aí, muitas vezes, o que a gente pede para fazer em casa não vem, né, nem todos participam como deveria e tal, mas se a gente tivesse a oportunidade deles fazerem essa pesquisa na própria escola ali e tal, eu acho uma coisa possível, sim, de ser feita. E daí, se pudesse ser feita ali na própria escola, um espaço para essa pesquisa, né, e depois também teria a produção desse material, a impressão, né, tudo isso demanda, né, de certa forma, um custo ali. Mas a gente tem também aqueles estudantes que desenham, né? A gente pode aproveitar dessa habilidade dos estudantes. Seria também, eu acho que o problema maior, né, como a professora Débora comentou, levando em consideração a realidade que a gente tem, de repente essa pesquisa não vir, se for pedir para fazer em casa. Então, o ideal seria um momento na escola mesmo, fazer essa produção com os estudantes. O que mais que vocês chegaram ali? É uma atividade plausível de ser feita, né? Tem os seus empecilhos, é claro, mas o que mais vocês adaptariam? O que vocês pensariam em vamos dizer assim, em colocar também dentro dessa atividade,
Ou vocês tirariam alguma coisa, ou dessa forma como a gente vivenciou, seria o ideal? Vocês acham que casam? O encaminhamento, né? Eu acho que eu colocaria no encaminhamento aquilo que tu ia fazer no começo. De direcionar para diferentes tipos de lideranças, porque nós corremos o risco, quando a gente deixa em aberto, pode vir muita coisa boa, muita coisa diferente, como pode todo mundo ir para o mesmo foco. E aí a coisa se resumiria, vou usar a palavra aqui, né? Nós não teríamos como montar o painel realmente como a gente quer, trazendo todos esses tipos de lideranças. Isso, eu acho que até porque eu, mesmo ele estando minimamente conectado, o que é a realidade, pelo menos na maioria dos estudantes aqui, né? As lideranças que eles seguem são absolutamente irrelevantes, né, para o aspecto didático e intelectual e, por vezes, até humano, numa sua mais simples expressão, né? Esses tiktokers e esses youtubers, na maior parte deles, são tão ou mais ignorantes que os próprios alunos que eles acabam carreando. E as ideias, as propostas que esse pessoal coloca é de uma superficialidade absoluta, de um consumismo exagerado com todos os problemas. Então, talvez, como a Viviane colocou mesmo, você tem que direcionar a princípio. Dizer, eu quero liderança na área da política, na área da história, na área da mulher, na área do negro, na área do índio, na área enfim, gênero, né? Para não cair nesse... Senão vai todo mundo atrás do último youtuber da moda. Aí você vai ter 10 trabalhos parecidos. E a questão também de liderança é que nós olhamos para o lado dos líderes positivos, né? Que trazem aspectos positivos e influências positivas para a nossa sociedade. Mas será que os nossos estudantes eles têm essa percepção de liderança? Vocês já perceberam que aquele aluno mais, assim, vamos dizer assim, indisciplinado, né, na sala de aula, é o que mais lidera? Né? Então, qual a percepção de liderança que as nossas crianças, que os nossos estudantes têm? O que é professora? Eles vão me trazer 10 biografias do Neymar. E aí, uma coisa que o professor Hélio comentou no grupo, né, que eu entrei lá, que ele estava, a questão do conceito de liderança não é só positivo. Um líder também é negativo. Qual aspecto de liderança que nós temos dentro da história de líderes negativos? E não deixaram de ser líder por isso. Né? Quem que ia falar? Eu ia falar, eu acho bem importante quando for fazer essa atividade, inclusive eu acho que levantar essa questão de alguns líderes que nós temos aqui no Brasil e também tivemos na história, né? Já tivemos na história, e tentar entender assim o porquê que eles mesmo trazendo ideias, né, que são ruins para a sociedade, por que as pessoas mesmo assim seguem esses líderes. Então, acho que tentar entender isso e trazer esse debate é bem importante. Eu acho que na sociologia a gente trabalha um pouco disso, e daí puxa um pouco da psicologia para tentar entender lá de Freud por que esses líderes conseguem, né, reunir multidões que fazem o que eles mandam, né, o efeito manada. E eu acho que esse é um debate bem importante. Aqui na escola que eu trabalho, a gente chamou um psicólogo para fazer uma palestra sobre isso, para que os alunos pudessem entender o que faz com que as pessoas sigam determinado comportamento e que elas deixem de lado, muitas vezes, aquilo que elas acreditem, o que elas fariam pensando por si só, para seguir uma multidão. Então, eu acho bem interessante, assim, levantar esse debate. Isso, mostrar as lideranças positivas e negativas também, fazer uma reflexão em relação a isso. Não deixam de ser líderes, mas líderes negativos, né? Então, eles têm os aspectos de liderança, mas não da forma como a gente entende que é o ideal de uma liderança. Pode falar, professora Fabiana. Então, eu estou falando diante da aula que eu dei lá em projeto, né? Onde fala sobre liderança, e quando ele conceitua liderança, ele sempre fala do positivo. Agora, até eu fui ali no Google para buscar um conceito de liderança e está falando que é a habilidade de motivar e inspirar pessoas de forma positiva. Então, há uma diferença quando a gente fala em liderança apenas, e daí você vai caracterizar pessoas,
Quando você fala de líder, daí o líder pode ter o líder negativo. Agora, quando você fala em liderança, é obrigatoriamente com um resultado positivo, porque a liderança ela vai te levar à construção de algo maior, e esse algo maior é sempre voltado para o bem comum, para o bem do coletivo. Então, quando você fala em liderança, a palavra liderança, ela é totalmente voltada para o positivo. Então, deixa eu só retomar. Então, liderança é só voltado para o positivo. E líder, aí tem os dois aspectos. Exato. Há uma outra questão para se problematizar também, né? Trazer essa definição e trabalhar dentro desses aspectos. Quando eu trabalhei isso na aula, eu deixei isso bem claro. E daí depois, na hora de fazer... Na verdade, a gente nem faz grupos, porque o nosso primeiro ano lá já é sentado em ilhas, né? Uhum. E então, daí, cada um contei os minutos lá para eles primeiro pensarem em um nome. E daí, quando foi o período do tempo para pensar no nome, surgiu os líderes negativos. Quando eu cheguei até esse grupo, essa ilha, para ver o que eles estavam fazendo, eles estavam falando sobre o Adolf Hitler. Então, eu tive que voltar no conceito sobre liderança, né, para daí fazer eles entenderem que aquele nome não poderia, porque ele foi um líder, sim, mas não dentro do processo de liderança, do conceito de liderança. E daí, então, penso eu que entenderam e mudaram. Mas o que eu fiz? Eu totalmente direcionei ali todas as ilhas para que elas pegassem, até para que não ficassem todos dentro de nichados dentro de um mesmo, né? Então, eu peguei sobre mulheres e fui meio que induzindo eles nas escolhas para poderem... só um pouquinho... para poderem sair trabalhos mais produtivos. Diversificar também. Ok, pessoal, eu acho que é isso, são essas reflexões pertinentes, né, para o nosso encontro, para que a gente possa compreender essas questões de como trabalhar e como levar essas reflexões para os nossos estudantes. Então, professor, na sua prática, a partir de uma problemática, você promove o engajamento do estudante na busca de soluções para problemas da realidade, né? Então, a gente já trouxe algumas reflexões referentes a isso. Os estudantes serão mobilizados e resolverão problemáticas correlatas às áreas do conhecimento do itinerário formativo integrado. Lembrando, né, que a área de ciências humanas, sociais e aplicadas, elas serão apresentadas de forma integrada com a área de linguagens. E aqui, né, só para a gente efetivar aquela discussão que a gente iniciou no início do encontro, né, a princípio, que o conhecimento das áreas é essencial. Então, pois envolve a competência do estudante em compreender e empregar o aprendizado no mundo social, físico, digital e cultural. Então, nós temos aqui os eixos estruturantes que constroem as trilhas, as habilidades de área e o objetivo de aprendizagem, né, que a gente discutiu hoje sobre a importância do conhecimento sistematizado, do conteúdo, mas desde que ele esteja atrelado a um objetivo de aprendizagem. O conteúdo por si só, sem estar com esse objetivo de aprendizagem, ele acaba não fazendo sentido para o estudante. Por isso que nós falamos tanto do planejamento reverso, que é a ideia do quê? Que a importância do conhecimento sistematizado para construir esse conhecimento com objetivo pré-estabelecido, baseado no objeto de conhecimento que nós queremos mobilizar, e mediante isso a importância da prática docente para mobilizar essa aprendizagem com base nesse conteúdo, nesse conhecimento que é pré-estabelecido. Eu vou colocar aqui para... Falando na liderança, olha a minha sala de aula hoje. Entenderam? Eles têm seus líderes. E eles escreveram isso aqui na minha sala de aula hoje. Foram os alunos. Olha só, hein? Entendeu como é que funciona? Então tem que ter muito cuidado com essas lideranças também. O que está escrito aí que eu não vi? Volta lá. Lula ladrão. Eu não vi, eu não tinha lido. Só vi a primeira parte. Esse tipo de coisa está acontecendo dentro de sala. Infelizmente, né? Eles também têm suas lideranças. No primeiro ano, dito dos filhos dos privilegiados da Marilena, né?
Então, a gente tem essas lideranças também negativas em termos políticos ocupando a mente dos nossos jovens nesse momento. Verdade. Pessoal, então, para a gente finalizar o nosso encontro, eu coloquei aqui o link para vocês avaliarem o material dessa semana, tá? Lembrando que a nossa turma é Liderança e Ética, turma MM. Na hora que vocês têm que colocar lá a turma, tá bom? Vamos, se vocês puderem abrir a câmera, eu agradeço para a gente fazer o nosso print, para finalizar o nosso encontro. Deixa eu aqui fechar para aparecer todo mundo. Não tem problema, professor, se não dá. Quem pode abrir, tudo bem. Quem não pode, não tem problema. Deixa eu ver se todo mundo saiu com o olho aberto aqui. Ok. Pessoal, então é isso, tá? Na semana que vem a gente discute mais. Obrigada pela participação de hoje e uma boa semana de trabalho e até terça-feira, se Deus quiser. Até mais. Até terça-feira. Até terça-feira. Até, boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Falando em terça-feira que vem não tem, né? Tem, sim, normal. Finados. Não, mas é na quarta finados? que é feriado. É na quarta? É na quarta. Eu estou enganado. Beleza. Encontro normal semana que vem.